Deuteronômio, capítulo de número 30, verso 19 e verso de número 20. Como os irmãos já sabem, estamos estudando aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos, baseado na nossa confissão de fé de Westminster e pautados na palavra de Deus. Os amados, acompanhem comigo, verso 19, verso 20 do capítulo 30 de Deuteronômio. Diz assim a palavra do Eterno: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Querido, eu queria estar falando hoje sobre uma doutrina muito polêmica. Para alguns, quando se fala em livre-arbítrio, está falando no bicho-papão, porque nem todos têm a curiosidade de examinar a palavra de Deus para saber se está correto ou não. Muitas vezes nós cometemos esse erro de ser uma Maria vai com as outras por causa disso. Eu ouvi o pastor falar, por isso que eu estou falando também. Mas o pastor baseou a sua fala em quê? Eu ouvi o irmão falar, por isso que eu estou falando, mas o irmão baseou a sua fala em quê? Eu vi um pregador lá no YouTube falando, mas o pregador do YouTube baseou a sua fala em quê? É sobre isso que a gente vai falar nesta noite. O livre-arbítrio. Mas o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio indica a liberdade com a qual o homem foi dotado para decidir e optar conforme a sua vontade. Essa capacidade outorgada por Deus ao homem antes da queda ficou inteiramente comprometida com a entrada do pecado no mundo, pois o homem perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual. Mesmo com a conversão, a vontade do homem ainda sofre a influência da corrupção, razão pela qual o homem não deseja somente o que é bom, mas também o que é mau. É preciso, portanto, que os desejos dos nossos corações e todas as nossas decisões sejam submetidas à direção do Espírito Santo e orientação da palavra de Deus. Não podemos nos apoiar apenas em nossa consciência, confiando tão somente em nossa vontade. Nenhum homem por si mesmo, por qualquer graça que receba nesta vida, é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas geralmente os viola por pensamentos, palavras e obras. Catecismo Menor, parágrafo 149. É importante compreender o seguinte a respeito do livre-arbítrio. E é isso que a gente vai falar nesta noite. Em primeiro lugar, Deus criou o ser humano livre. Deus criou o ser humano livre. Vamos para a Bíblia? Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo de número 2. Verso 15 a 17. Gênesis capítulo de número 2, verso 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem:
de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Agora a pergunta é, ao redor daquela árvore tinha uma cerca elétrica? Quando tocasse naquele fruto, daria choque em Adão e Eva? Tinha ali antes querubim guardando aquela árvore? Estou falando antes. Tinha ali um muro de fogo ao redor dela? Aí sim eu posso chamar de livre-arbítrio. Deus criou o ser humano livre. A ordem foi, está ali. A escolha é sua. Mas só que no dia que você comer, você morre. O homem tinha o direito de escolher entre a vida e entre a morte. O que ora nós acabamos de ler em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 a 20. Coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. A mesma coisa Deus fez com Adão no jardim do Éden. De todas as árvores você pode comer livremente, mas, todavia, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Uma ordem expressa, sem rodeio, sem escanteio. Está aí. Não tem cerca elétrica, não tem muro, não tem chama de fogo inflamando em volta, não tem querubim guardando, a responsabilidade é sua. Deus criou o ser humano livre. Mas a pergunta é, e agora? Depois da queda? O homem tem essa total liberdade que ele teve antes da queda? Porque muitos afirmam que sim. Muitos afirmam que mesmo nos dias atuais eu posso escolher entre o bem e o mal. Eu tenho essa capacidade de escolher. Por quê? Porque eu ainda tenho livre-arbítrio. Os filmes pregam isso. As músicas pregam isso. Alguns cânticos pregam isso. Que você tem o livre-arbítrio para escolher. Mas a Bíblia vai dizer que a queda anulou o poder de vontade do ser humano quanto a qualquer bem espiritual. Não é Marco Alonso que está dizendo, é a palavra de Deus que vai nos dizer que a queda anulou o poder de vontade do ser humano quanto a qualquer bem espiritual. Quer ver uma coisa? Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo 6. Verso 44, verso 45. Olha o que aqui Jesus vai dizer. Não é Pedro que está dizendo, não é Paulo que está dizendo, não é João que está dizendo, não é Mateus que está dizendo, não é nenhum dos apóstolos que está dizendo, é o próprio Jesus que está dizendo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Espera aí. Então como fica esse negócio? Quem quer aceitar Jesus? Não tem esse jargão nas igrejas? Na hora do apelo? Bordão, como você queira pronunciar? Tem alguém aí que deseja aceitar Jesus? Faz assim com a sua mão. Quem dera se eu pudesse aceitar Jesus. Quem dera se eu tivesse essa capacidade de aceitar Jesus. Se é o próprio Jesus que está dizendo aqui, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ei, até esse negócio de eu levantar a mão
E aceitar Jesus é o Pai que tocou em mim dizendo, olha, o filho já morreu por você, então eu estou te escolhendo porque você é um deles. Já que meu filho morreu por você e você é um escolhido daqueles que o sangue dele emanou por você, então eu estou tocando agora no seu coração. Ergue a mão. Porque o nosso ser não tem essa capacidade de querer o bom Jesus. Não tem. Não tem. Porque essa velha natureza aqui ainda clama pelo mal. Essa velha natureza aqui ainda clama pelo mundão lá fora. Essa velha natureza aqui, para aqueles que bebiam, ainda clama pela bebida. Para aqueles que fumavam, ainda clama pelo fumo. Para aqueles que usavam tóxico, ainda clama pelo tóxico. Para aquele que prostituía, ainda clama pela prostituição. Nós não temos essa capacidade espiritual de escolher somente o que é bom. Por quê? Porque a queda anulou o poder de vontade do ser humano contra qualquer bem espiritual. Jesus deixa isso bem claro. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Agora olha o 37, o verso 37 para você ver. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, vírgula. Vamos abrir um parênteses aqui. Mais uma vez, nós fazemos um link com o verso 44. Todo aquele que o Pai me dá. Então, para mim vir até Jesus, o Pai tem que ter tocado em mim. Então, cai por terra esse negócio de livre-arbítrio. Então, cai por terra esse bordão de dizer, eu aceitei Jesus. Foi Ele que me aceitou. É Jesus que me aceitou. E eu preciso glorificar muito o nome dEle, porque se fosse eu, não me aceitaria. Já parou para pensar assim? Se você fosse Deus, você aceitaria você? De tão esquisito que a gente é? Então a gente tem que glorificar o nome dele, porque mesmo sabendo quem a gente é, ele nos aceitou. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Então aonde encaixa o livre-arbítrio aqui? 1 Coríntios 2, verso 14. Se é Bíblia hoje, vamos para a Bíblia. Primeira Coríntios 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Prestou atenção nisso? Para mim compreender as coisas de Deus, eu preciso entender o sobrenatural. E para mim entender o sobrenatural, somente o Espírito Santo tem capacidade de me ensinar isso. Então, como pode um cara lá fora estar vivendo o natural totalmente, ter capacidade de dizer, eu quero aceitar Jesus, se não for o Espírito Santo que tocou nele, para ele entrar em uma porta como essa, sentar, ouvir uma palavra, e na hora do apelo, o Espírito Santo tocar nele, e ele levantar a mão e caminhar até a frente e dizer, vamos usar o termo que eles usam, eu quero aceitar Jesus. Se ele está como natural lá fora, e a Bíblia está dizendo que ele não tem capacidade de aceitar as coisas do Espírito de Deus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer
Lá em Efésios, capítulo 2, a partir do 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como alguém, estando morto, tem capacidade de fazer alguma coisa? Porque para locomover o morto, precisa de alguém locomover ele. Porque ele não mexe, ele está inerte, ele está petrificado. Da mesma forma, no sentido espiritual, nós estávamos mortos, então nós não tínhamos capacidade de ir até Jesus. Como eu ia morto até Jesus, se eu estava morto em meus delitos e em meus pecados? E a Bíblia vai dizer que Ele nos achou. Não foi eu que achei Jesus, foi Ele que me achou. Foi Ele que me achou e teve misericórdia de mim. Foi Adão que foi até Deus ou foi Deus que foi até Adão? Qual foi a primeira atitude de Adão? Não foi caçar uma motinha e esconder? Então, como o homem tem capacidade de aceitar Jesus? Se quando o homem erra, a tendência dele é esconder. E isso não é só naquele tempo, isso não foi só no Éden, isso é até hoje, é a tendência do ser humano, cometer um erro e esconder. Foi Deus que foi no encalço do cidadão e gritou: onde você está? Por quê? Porque o apóstolo, usado pelo Espírito Santo, vai dizer que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Se o Espírito Santo não tocar, nós não temos capacidade de aceitar. Vamos lá para Tito. Tito 3. 1ª, 2ª Timóteo, Tito. Tito 3, verso 3 a seguir. Olha o que o apóstolo vai falar na carta a Tito. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias, inveja, ódio e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade... Peraí. Vou ler de novo. Pois nós também, no passado, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões, prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Olha o verso 4 agora. Mas, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, que não é bondade, bondade é uma coisa, benignidade é outra, totalmente diferente. Eu já expliquei isso aqui, qual a diferença que tem entre bondade e benignidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bondade é muito mais do que benignidade. Pode ver que o salmista vai dizer para Deus assim: Senhor, Tu és assaz benigno. Eu expliquei para você em uma analogia tão simples que é benignidade. Um garoto chega para sua mãe e pergunta para ela: mãe, só sabe o que é benignidade? Garoto de 12 anos. E a mãe, querendo dar uma de não saber, falou: me explica aí, filho, eu não sei não. Ele falou: vou explicar para a senhora o que é benignidade e o que é bondade. Bondade é quando eu peço um pedaço de pão para a senhora. Benignidade é quando eu peço um pedaço de pão para a senhora, pão caseiro, gostoso que a senhora faz. A senhora vai lá no forno, puxa o recipiente que está com o pão dentro, corta um pedaço de pão, uma fatia de pão, mas antes da senhora me entregar, a senhora passa geleia de morango. Eu não pedi geleia de morango, mas é por causa da benignidade da senhora, a senhora me deu. Isso é benignidade. É geleia de morango, uma fatia de pão. É isso que o apóstolo está dizendo para Tito. Quando, porém, se manifestou a benignidade, que é muito maior do que bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos nós, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Eu já expliquei a palavra misericórdia, que deriva da palavra coração, cardia. Misericardia é duas junção, é a junção de duas palavras. Misericardia, da onde deriva a nossa palavra cardio, coração. O que é misericórdia? É a bondade de Deus, ou por que não dizer, é a miséria do homem no coração de Deus. Misericardia, duas palavras,
taquicardia, miséria do homem no coração de Deus. Isso é misericórdia. Agora a pergunta é: aonde fica o livre-arbítrio? Aonde fica o livre-arbítrio? Porque o verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Não é segundo os meus méritos, porque não tem meritocracia para ser salvo. Quem é que pode bater no peito e dizer: eu tenho mérito para ser salvo? Se pecamos todo dia. Palavra, pensamento, obra, comissão, omissão. Não tem como você não pecar durante o dia. Não tem como. Quando não é por obra, é por palavra. Quando não é por palavra, é por pensamento. Quando não é por esses três, aí vem por comissão ou omissão. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 51, verso 5: em iniquidade eu fui nascido e em pecado me concebeu minha mãe. Já nascemos sobre a égide, sobre o escudo do pecado. Não tem para onde fugir. Então, aonde fica o livre-arbítrio aí? Nós vamos continuar. Mas e a graça? E a graça? Se Paulo diz lá em Tito, capítulo 2, verso 13, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça não restaura a liberdade do ser humano? Parcialmente. Parcialmente. A graça restaura parcialmente a liberdade do ser humano. Quer ver isso? Romanos 7. Romanos capítulo 7. Verso 15 a seguir. Vamos ver. Olha, quem está falando isso aqui é um homem que foi até o terceiro céu. Deus mostrou para ele a magnitude por dentro do véu. Quem está falando isso aqui é um homem que até lenços e aventais tirado do seu corpo, projetado sobre pessoas, curava, diz a Bíblia. Quem está falando isso aqui é um homem que tomou uma picada de uma serpente mais venenosa marinha da sua época, que poderia matar a inflação de minutos. E não aconteceu nada. Quem está falando isso aqui foi o maior epistológrafo da Bíblia Sagrada. 13 epístolas ele deixou escrito. Quem está falando isso aqui era um homem que tinha intimidade íntima com Deus, a tal ponto de dizer: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Mas olha a luta deste homem. Olha o que ele vai dizer a partir do 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha a luta interna que Paulo tinha. Ele está dizendo: eu não compreendo o meu agir, pois eu não tenho poder, capacidade de fazer o que prefiro, mas o que detesto, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, eu consinto uma lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, e não está falando de
corpo físico aqui que você pinica, belisca e sente. Está falando da natureza humana. Da Bíblia está falando de carne, ele está falando da natureza humana. Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Mas o querer e o efetuar, há uma linha muito grande para acontecer. E ele vai dizer que não consegue efetuar, ele quer. Mas ele não consegue efetuar o que ele quer, o bem que ele quer, ele não consegue concretizar. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, esse é o pecado que habita em mim. Mais uma vez ele vai usar a palavra pecado. Olha o 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Está falando do espírito humano. Porque o espírito pende para Deus. O espírito pende para Deus. É por isso que existe dentro de nós essa guerra travada. Carne versus espírito. Porque a carne quer os prazeres do mundo. Mas o espírito ele pende para Deus. Aí fica esse puxa. É igual aquela brincadeira que a gente fala que as crianças faziam de esticar uma corda, ficava uns 10 de um lado, uns 10 de outro, e ficava puxando. Parece que o nome daquilo era cabo de guerra, se não me foge a memória. É desse modelo que está dentro de mim, dentro de você, essa guerra travada, esse cabo de guerra, o espírito puxando para Deus e a carne puxando para o mundo. Por quê? Porque eu não consigo decidir se eu fico com a carne ou se eu fico com o espírito, se eu fico com Deus ou se eu fico com o mundo. Então, essa guerra fica travada. É essa guerra que o apóstolo tinha dentro dele travada. Porque ele vai dizer no verso 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E o grito de desespero vai ecoar. Algumas versões vai dizer assim: miserável homem que sou. Outras vai dizer: desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas eu louvo a Deus pelo verso 25. Eu louvo a Deus pelo verso 25. Porque o grito de horror está estampado. Porque eu não consigo decidir entre Deus e o mundo. Então eu preciso de ajuda. E ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. A carne pode até pender para o mal, mas o meu espírito pende para Deus. É isso que ele está dizendo. Eu sou prisioneiro de Deus. Então, por mais que ela vai puxar, Ele não vai deixar eu ir. Ele não vai deixar eu ir. Ele não vai deixar eu ir. Porque é a gente que preocupa com esse negócio de perder membro. É a gente que preocupa com esse negócio de perder ovelha. É a gente que preocupa com esse negócio de perder crente. Deus não perde eleito. Fique tranquilo que Deus não perde eleito. Ah, mas está no submundo do crime, Deus está vendo. Ah, mas está lá dentro do prostíbulo, Deus está vendo lá. Ah, mas não quer saber de igreja, Deus está vendo lá. Eleito não cai para a perdição. Vamos lá para 1 João 8. 1 João 8.
que a graça restaura parcialmente. 1 João 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Não tem como. Graças a Deus hoje eu consegui travar minha língua. Não falei nada que magoasse o Espírito, mas e o pensamento? Você conseguiu controlar? Você conseguiu controlar? Tiver conseguido, louvado seja Deus pela sua vida. Não, eu consegui controlar, Marco, a língua e o pensamento. Mas e a omissão? Você fez aquilo que era para fazer hoje? Prestou atenção que não tem como? Não gosto muito de falar ditado em púlpito, porque púlpito não é lugar de falar ditado, mas existe aquele. É como sair do espeto e cair na brasa, porque não tem como. É a Bíblia que está dizendo: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em mim. Por quê? Porque a graça restaura parcialmente a liberdade do ser humano. Enquanto estivermos aqui, a vontade humana precisa ser submetida à direção do Espírito Santo. Romanos 8, versos. Romanos 8, verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, pendor aqui é desvio, inclinação. Porque a inclinação, porque o desvio da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, como eu faço para agradar a Deus? Eu sujeito a minha carne à submissão do Espírito Santo. Só assim. Só assim. Eu me lembro de um jovem, trabalhei com ele na área de metal mecânica, trabalhando nessa área há algum tempo. Ele era jatista, ele jateava peças que a gente fabricava com jato de granalha, depois passou para jato de areia, e hoje eu nem sei mais se é jato de água, porque por causa da sílica provocava tuberculose, câncer no pulmão e por aí vai. E um dia a gente lá na hora do almoço, conversando com ele, um cara jovem, casado, mas jovem. Ele disse assim: Marco, olha, você está falando desse negócio aí de libertação, mas a hora que eu quiser parar de fumar, cara, eu paro. É só não comprar. Eu falei: vamos fazer um teste? Não vou postar com você porque crente não posta, mas vamos fazer um teste. Eu disse: bora. Eu falei com ele: consegue 3 dias? Ah, vai. Uma semana, se você quiser. Ali está feito. Lucas, no outro dia, de manhã: ó, Marco, tem carteira de cigarro aqui não, viu? Falei. Entrou lá no ambiente de jateador, escutando jateando para lá, jateando para cá. Deu hora do almoço.
3 horas da tarde, hora do café, 10 minutos. Rapaz, estou com uma dor de cabeça. Começou a fissura. Lá, na cama. Tá bem? Não estou bem. Passou aquele dia. Outro dia, Lucas chegou de manhã. Lembra do Hollywood? Lembra do Hollywood? Alguém já fumou aqui? Louvado seja Deus, eu tiver crente, Deus libertou você. Ô Marco, não consegui não. Eu falei, uai, não deu nem 48 horas. Aí o Espírito Santo comunicou, dá um tiro de misericórdia nele e fala que se o filho libertar, aí sim ele vai ser livre. Fala que se ele entregar o desejo dele para mim, eu governo o desejo dele. Comecei a evangelizar Lucas. Lucas saiu da empresa, foi embora. Sumiu, não vi mais Lucas. Fiquei sabendo que tinha ido embora para Espanha. Um dia estou andando bem tranquilo com a Cristiane nas ruas de Aracruz, alguém gritando. Ei, Marco Alonso, ele me chamava assim. Ei, Marco Alonso. Eu botei outro Marco Alonso na área, eu vou ficar na minha dele. Ei, Marco Alonso, eu resolvi. Não conheci. Cavanhaque, barba fechada, parrudão. Você não é o Marco Alonso? Eu falei, sou. Trabalhou na Aratec? Falei, sim. E você, me desculpa, quem é? Sou o Lucas, jatista. Falei, uau, quanto tempo, parece que eu tinha uns 3 para 4 anos, eu não via. E aí, como é que você está? Eu fui embora. Eu fiquei sabendo que você foi, está na Espanha. Ele falou assim, olha, o pessoal na Espanha te conhece, está na igreja, Assembleia de Deus na Espanha. Eu falei, nunca fui lá. Nem no sonho comecei. Eu falei de você lá. Do cara que fez um teste comigo com uma carteira de cigarro. E eu disse para ele que conseguia. E hoje eu sei, pela graça de Deus, que eu sou liberto do fumo, porque Deus é o grande libertador. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se eu quero agradar a Deus, o Espírito Santo precisa comandar a minha vida. Não adianta eu bater no peito e dizer, a pornografia não vai me controlar, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu leio Bíblia. Ei, você pode jejuar, você pode orar, mas se a sua vida não estiver controlada pelo Espírito Santo, você cede. Porque é uma luta travada dentro de mim, dentro de você. E é a Bíblia que vai dizer que o pecado nos assedia diuturnamente. A vontade humana precisa ser submetida à direção do Espírito Santo, porque a carne é terrível. Quer ver? Você conhece de cor e salteado, mas vamos ler Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis. A palavra concupiscência aí é desejo. Jamais satisfareis o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis sob a lei. Aí ele vai começar. Ora, as obras da carne ele vai falar. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e ainda tem mais. Aí ele quer resumir, ele vai falar em coisa semelhante a essa. Prestou atenção que nem tudo às vezes é diabo? Nem tudo às vezes é diabo?
das vezes é a carne que está dominando a cidadã e o cidadão, e a gente acha que é diabo. Olha as obras aí: prostituição, impureza, desejo desenfreado por sexo, isso é lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Até comer demais. Glutonaria, pecado. Então, enquanto estivermos aqui, a minha vontade precisa ser submetida à direção do Espírito Santo. Porque eu não consigo controlar meus impulsos. E tem gente que rota e bate no peito e diz: eu sou forte, eu resisto. Pode vir, Jezabel. Pode vir, mulher que eu te falo. Pode vir, Dalila. Eu gosto da história de José, porque se ele não tivesse fugido, nós teríamos essa história para contar. Parece que José estava vendo Paulo escrevendo lá mais adiante: fugir de toda aparência do mal. Parece que José estava vendo isso. Que mais tarde Paulo ia escrever isso: fugir de toda aparência do mal. E é interessante que a Bíblia vai mandar eu fugir da prostituição, não vai mandar eu confrontar ela. Aonde está na Bíblia que a Bíblia vai me dizer para mim confrontar a prostituição? A Bíblia vai dizer para mim assim: fugir da prostituição. Porque não tem nenhum bambambam que consegue vencer. Não tem nenhum bambambam que consegue vencer. Quando o homem está namorando, ou vai namorar, ele convencer uma moça ou uma mulher, ele precisa ir. Tem vezes que tem que cansar de tanta lábia. E às vezes nem consegue. Não é não? 2, 3 palavrinhas, o cidadão já está arriado os 4 pneus. Não estou falando abobrinha aqui não. Não tenta resistir à prostituição que você vai perder. Você vai para a lona. Porque a minha vontade humana precisa estar submetida ao poder do Espírito Santo. Olha o verso 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e consciência. Eu preciso entender que a partir do momento que eu estou na presença de Deus, eu morri para o mundo. A minha carne foi crucificada com o mundo, foi crucificada na cruz e acabou. Se eu não vivo se eu estou morto para o mundo, então para que eu vou aceitar as bandejas do mundo? Caminho para o final. Somente na glória a vontade do ser humano será plena e livre. Somente lá a vontade do ser humano será plena e livre. Enquanto estiver aqui, enquanto estiver aqui. 1 João 3:2. 1 João 3:2. Amados, 1 João
3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Mas quando o João está dizendo que seremos como Ele é, você não pode entender que você vai ser igual a Jesus, porque você nunca vai ser igual a Jesus. Você vai ter um corpo glorificado, não como, mas semelhante ao dele. Isento de luta, isento de enfermidade, isento de pecado, isento de desejos carnais. Aí sim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não estamos vivendo aquilo que os puritanos chamavam de o já e o ainda não. O já e o ainda não. Estamos vivendo no reino, mas não a plenitude do reino. Já estamos no reino. O reino já foi implantado, já estamos nele. Mas o reino, na sua glorificação, ainda não se manifestou. Somos filhos de Deus? Somos. Mas ainda não foi revelado em nós, manifestado em nós como seremos. Mas naquele dia, quando Ele se manifestar, quando a trombeta soar, aí sim seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo face a face. Aí o verso 3 vai completar. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Assim mesmo se purifica todo que nele tem esperança, porque assim como Ele é puro. Não, o momento é de consagração, o momento é de purificação, o momento é de santificação, porque há uma ordem expressa em Hebreus: santificai-vos, ou melhor dizendo, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O momento é de busca de santificação, porque os dias são tenebrosos, estamos vendo as trevas tentando ofuscar a luz de toda maneira. Estamos vendo isso. Estamos vendo isso. Estamos vendo o errado se tornando certo e o certo se tornando errado. Estamos vendo isso. Então é o momento de fazermos o que João está dizendo, que a si mesmo se purifica todo que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Judas, verso 24 e 25. Judas, verso 24 e 25. Judas, verso 24 e 25. Olha o que Judas vai dizer na sua epístola. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Isso aqui é uma doxologia. Nós já aprendemos aqui o que significa essa palavra, doxologia. A palavra doxologia, ela provém daquilo que é uma adoração em forma de escrita, não de louvor, em forma de escrita. Doxologia, ele vai adorar agora em forma de escrita, não em forma de uma canção, como um salmo. E ele vai dizer ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Sabe o que aqui Judas está dizendo? É que Ele é poderoso para guardar os seus de tropeços. Mas se Judas está falando, então por que eu erro? Não está falando
de tropeço, está falando de tropeço para perdição. Eleitos não caem para a perdição. Jesus que vai dizer, as ovelhas de meu Pai estão nas mãos de meu Pai, ninguém as arrebata de mim. Quem é que pode tirar alguém da mão de Deus? Ninguém. Preocupa não, se for eleito, volta. Se for eleito, vem. Vem. Aonde estiver, vem. Deus sabe como chamar eleito. Deus toca na coxa, bota a mão, como fez com Jacó. Deus faz cair do cavalo, como fez Saulo cair. Deus sabe como trazer eleito. Deus faz o cara entrar em um estado de inquietação, como fez com Lutero. Mas Ele traz. Por quê? Porque Ele é poderoso para nos guardar de tropeço. Para quê? Para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória. Então, somente na glória a vontade do ser humano será plena e livre novamente. Mas enquanto estivermos aqui, jamais eu posso bater no peito e dizer, eu tenho livre-arbítrio para escolher. Tem não. Ei, tem não. É leve engano. Quem pensa assim, quem prega assim. Sabe por quê? Às vezes nós gostamos de falar sobre livre-arbítrio, é porque o ser humano gosta de estar no poder, no controle das coisas. Eu aceitei Jesus. Eu não quero Jesus. Eu aceitei de novo. Eu não quero de novo. Eu aceitei de novo. Não. É Jesus que me aceitou. E uma vez que Ele me aceitou, a Bíblia vai dizer que o dom de Deus não pode ser revogado. Se o Pai me trouxe e o Filho me aceitou, e eu por um descuido me resvelei, caí, mas não para a morte. Não para a morte eterna. Porque nem que seja no último instante, no leito da morte, Ele me traz. Nem que seja no último instante, no leito da morte, Ele me traz. Mas agora, se não foi chamado e estiver aqui dentro, fica não, queridão. Ei, amada, fica não. Fica não. Fica não. Não tem como enganar Deus. Deus revela. Deus mostra. É por isso que eu não me preocupo. A minha função é isso aqui. É pregar para você a palavra. O resto é comigo. Longe de mim entrar na área do Espírito Santo para convencer alguém. Longe de mim. Que Deus livre a minha alma disso. Porque eu sei que Deus não perde eleito. Mas Deus também tira quem não é. Mostra quem não é. Então, a minha função é essa. Então, para finalizarmos, livre-arbítrio, sim. Antes da queda e na consumação do céu. Seremos livres novamente de toda a réstia de pecado. Mas enquanto estivermos aqui, o conselho de Marco Alonso, para mim mesmo e para você, é: submeta as suas vontades ao poderio do Espírito Santo. E Ele vai comandar você. Aonde Ele quiser te levar, Ele vai te levar.
Porque é Jesus que diz: o vento sopra onde quer, e ninguém vê o vento. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito, vai aonde o vento leva. Então, quer ser comandado por Ele? É só se entregar a Ele. Pega o controle remoto dos seus desejos, das suas emoções, da sua vida e diz assim: está nas suas mãos. Me controla a partir de hoje. Porque é assim que eu tenho pedido. Ainda tem algumas coisinhas que volta e meia quer sair do controle e eu diz: olha, está saindo. Corrija aqui. Eu não tenho medo de pedir para Deus me corrigir, porque eu sei que se Ele me corrigir, eu não vou ser julgado pelo mundo. Tem não? Não tem. Você acha que eu tenho medo de confessar a Deus as minhas mazelas, os meus erros? E dizer para Ele: me corrige nessa área aqui. Eu estou com deficiência nessa área. Não tem, porque Ele sabe que está aqui. Ele sabe que está aqui. Para que eu vou esconder? Então, quer ser comandado por Ele, se entregue para Ele. Só assim teremos controle de nós mesmos. Por quê? Porque Ele vai nos comandar. Vamos orar? Esteja orando também pela minha esposa, irmãos. Não está legal, se não está aí aqui hoje, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela Tua bondade e, acima de tudo, pela Tua benignidade. Não somos dignos de salvação, não somos dignos de perdão, não somos dignos do seu amor, misericórdia, não somos dignos do céu. Mas mesmo, Senhor, vendo isso tudo em nós, o Senhor nos amou. Então ajuda a gente a cada dia a nos entregar totalmente ao Senhor. Não só ansiedade, não só desejos, não só aflições, mas as nossas emoções, não só nossas emoções, mas que o Senhor comanda todas as áreas do nosso corpo, da nossa vida, da nossa mente, área emocional, área física, área espiritual, área conjugal, os nossos desejos, os nossos impulsos. Comanda tudo isso, Deus. Porque se o Seu Espírito não nos comandar, a gente cai. Se o Seu Espírito não controlar isso, a gente cede. Então tem misericórdia de nós. Comanda tudo em nós. A tal ponto, ó Deus, de não ter nada em nossa vida que não seja comandado por Ti. Ajude a gente a ser humilde e a entender que somos deficientes, somos carentes da Sua graça e misericórdia. Porque somos miseráveis, ó Deus, quem nos livrará do corpo desta morte? Como o apóstolo gritou, nós gritamos, então conduza-nos. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Ti. Então trate com a gente a cada dia e nos molde segundo o Teu querer e segundo a Tua palavra, para que possamos naquele dia estar aptos para contemplar a Tua face e não nos envergonhar dela. Muito obrigado por cada família aqui representada, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, que o Senhor esteja fortalecendo. Tem misericórdia também do seu José, ó Deus, que agora há pouco saiu para o hospital. O Senhor sabe o que se passa. O Senhor está no controle. Trata a área que precisa ser tratada. Chama para perto de si. Chama mais
perto do Senhor. Não sei o que o Senhor vai usar, mas se for eleito o seu, chama para perto de ti. Porque o Senhor não perde ovelha, e elas ouvem a sua voz. Sejam os familiares, esteja renovando, esteja fortalecendo, vai dando graça, vai dando força para suportar as adversidades. Ser também como esposa, Deus, que não pode estar aqui nesta noite, vai de encontro a ela, fortalecendo e renovando. Ser como minha mãe, ó Deus, nessa luta com a sua visão. O Senhor é oftalmologista por excelência. Se o Senhor quiser curar, o Senhor vai curar, mas faça a sua vontade na vida dela.